A router faz o movimento dos eixos através do sistema de coordenadas cartesiano. Você já deve ter estudado isso na escola ou já ter ouvido falar sobre o sistema de coordenadas cartesiano. Então ela trabalha com esse sistema de coordenadas cartesiano porque é um sistema universal, que existe tanto para máquinas CNC como para softwares CAD, né, onde nós desenhamos os projetos, os vetores, e também nos softwares CAM, que é onde nós fazemos a programação para a máquina. E é por isso que a gente consegue trabalhar e programar qualquer router CNC do mundo, porque elas usam o sistema de coordenadas cartesiano. E como é que funciona o sistema de coordenadas? Imagina que estamos olhando a máquina por cima. Estamos vendo apenas os eixos X e Y, para ficar mais fácil para a gente entender. Então percebe que nós temos os eixos X com o sinal de mais e menos e o eixo Y com o sinal de mais e menos. Isso significa que para fazer os movimentos na máquina, usamos as coordenadas positivas e negativas. Sempre por padrão de coordenadas, o eixo X representa o movimento lateral de um lado para o outro e o eixo Y representa o movimento para frente e para trás. Então sempre pelo padrão de coordenadas cartesiana, é dessa forma que nós vamos usar os eixos e vamos criar os nossos desenhos lá e posicionar as nossas peças. Tem fabricantes que fazem a mesa da máquina com o comprimento da mesa, a parte maior da mesa, como o eixo X, e tem outros fabricantes que fazem o comprimento da mesa, né, como sendo o eixo Y. Então não é a posição da mesa que define a frente da máquina. O que define a frente da máquina é os sistemas de coordenada, que é universal. Então é onde movimenta o eixo X. Tem fabricantes que identificam e pintam e colocam os adesivos, né, para identificar os eixos X e Y da máquina, outros fabricantes não. E é por isso que depois, na próxima aula, eu vou ensinar uma técnica para você aprender a descobrir aonde é a frente da sua máquina. Funcionamento básico da máquina com o Mac 3, tá? Eu vou explicar aqui como é que funciona a máquina, como é que ela se movimenta com o software Mac 3, que é um dos softwares mais populares que tem para trabalhar com router CNC, mas o procedimento, a lógica da operação, do movimento da router é exatamente igual para qualquer tipo de software de operação, seja o DSP, o Linux CNC, o NC Studio, o Engine CNC, todos os softwares de operação, de controle de máquina, né, de controle, comando de controle de router CNC é exatamente igual, né? O que vai mudar é o painel, que os botões que tem disponíveis, tá? Enquanto o Mac 3 depois vai ter uma aula específica explicando cada tela aqui do Mac 3, tá? Por enquanto aqui o foco é movimentação. Então eu vou estar utilizando aqui o meu controle só para mostrar aqui o movimento da máquina, para a gente entender como é que ela funciona. Então se eu apertar o meu controle aqui, o botão que representa para mexer para o X+, tá? Sistema de coordenadas, para a direita é X+, para a esquerda é X-, para frente Y+, para baixo Y-. Então Y-. Então lembra que nós estamos olhando a máquina de cima, né? Então olha só, se eu apertar para a direita, está movendo para a direita, a frente da minha máquina aqui. Se eu apertar para a esquerda, vai mover para a esquerda, X-, para a esquerda X-. Se eu apertar para frente, olha lá a máquina, está indo para frente, Y+. Se eu apertar para trás, Y-. Se eu mudar aqui para movimentar o eixo Z, colocar para cima, olha só o eixo Z, subindo. Se eu colocar para baixo, Z-. Agora se eu vier aqui no meu Mac 3, tá? Você percebe que tem os eixos aqui, né? X, Y e Z. Então se eu zerar aqui os eixos, dá para ver bem certinho também o movimento dos controles aqui, tá? Então aqui, ó, novamente, ó. Eu vou fazer aqui com o teclado agora, tá? Que é a mesma função do controle, só que o teclado, a maioria das pessoas vai usar o teclado, tá? Então no teclado os movimentos lá dos eixos são feitos aqui através dos botões das setas direcionais, tá? Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então se eu apertar aqui para a direita, vai perceber lá o eixo X andando para mais. Se eu apertar agora aqui a seta para a esquerda, vai acontecer que lá com o meu eixo X, ó, tá indo para esquerda, X-. Se eu apertar o Y para baixo, Y-, ó. Se eu apertar o Y para cima, que é a seta para cima, vai para cima lá, ó. Y+. Mesma coisa com o Z, né? O Z aqui no caso é o page up, essa tecla aqui vai ser para cima, ó, Z+. Se olhar na máquina lá, ó, indo para Z+. Se eu apertar para baixo, tá indo para Z-, tá? Então exatamente esse funcionamento aqui da nossa máquina CNC, da nossa router CNC, os eixos de movimentação. É dessa forma que
ele trabalha, né? X mais para a direita, X menos para a esquerda, Y mais para frente, Y menos para trás, Z mais sobe, Z menos desce. Então é dessa forma que a gente vai construir os nossos projetos, vai posicionar nossas peças no software de programação para poder fazer aqui a programação e entender o funcionamento da máquina. E é por isso que é importante entender, né, como você posicionar suas peças para fazer a programação, para fazer o projeto já na posição, na orientação certa aqui da máquina. Por isso que é importante entender essa parte básica de operação da router CNC, né, que te dá toda a base para trabalhar com qualquer modelo de router CNC, seja com o MAC3, seja com outro software mais dedicado de operação. Agora vamos entender melhor como é que a máquina se movimenta para fazer os trabalhos. Primeiro é importante frisar que a máquina sempre vai fazer os movimentos das coordenadas em relação a um ponto zero, o que podemos chamar também de ponto zero peça ou zero peça. E esse ponto zero deve ser sempre igual lá na máquina e também no software de programação, no caso o Vectraspire. Ou seja, sempre antes de começar um trabalho, nós temos que fazer o zeramento dos eixos na máquina. Depois vai ter uma aula explicando exatamente como é que funciona para fazer o zeramento das peças. Então lembrando, tanto a máquina como o software de programação usam sistemas de coordenadas e por isso que eles se entendem e conversam entre si. Vamos ver o exemplo aqui desse retângulo. Muito bem, então aqui vou estar mostrando um exemplo prático aqui com o MAC3 para a gente ver aqui certinho como é que funciona o movimento dos eixos com sistema de coordenadas ou com coordenadas, né, para a gente ver aqui como é que funciona o movimento de X e Y, para entender aqui o conceito, uma prática bem interessante para fixar esse conceito, tá? Então, eu até risquei aqui em cima da peça para a gente poder entender melhor. Então, imagina que aqui a nossa peça, nós vamos zerar aqui a nossa fresa aqui no ponto zero, que é o meio da peça. Vamos fazer um quadrado de 100 por 100 nos dois lados, lá em cima e aqui embaixo, tá? Eu não vou ligar o spindle, só vou mostrar o movimento, e o movimento aqui no MAC3. Lembrando que depois vai ter uma aula completa do MAC3, filmando a tela do computador, tá? Não assim, então fiquem tranquilos que depois vai ter tudo isso. O foco aqui é mostrar o movimento para quem nunca entendeu uma máquina CNC, nunca viu uma router CNC trabalhando, tá? Então, ponto zero lá, perceba que eu movi aqui com as teclas de movimentação, quando estou movendo aqui eu posiciono lá, vou vir aqui agora no MAC3 e vou zerar os meus eixos, ó, X, Y e Z zerado. Não precisaria zerar o Z, mas eu zerei o Z. Então, vamos fazer aquele quadrado lá em cima, tá? O que vai acontecer? O ponto até aquele quadrado lá em cima, o ponto inicial do meu trabalho vai ser X50, Y50. Então, eu vou vir aqui no MAC3, eu vou dar um comando para a gente entender como é que a máquina se movimenta. Eu vou dar um G0. Também depois nós vamos ter aula explicando tudo o que são aqui, todos os códigos G para você entender também, tá? Agora vamos focar no movimento. Então, estou partindo do ponto zero, quero que a máquina se movimente Y50 e X50. Eu vou vir aqui no MAC3, vou dar G0, X50, Y50. Vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter aqui, a máquina vai se movimentar lá. Percebam só, olha lá. Exatamente no ponto do começo do retângulo. Então aqui que iria começar a usinagem. Então, tá zerada a peça, a fresa se movimentou até o começo lá do ponto que vai começar a usinagem do retângulo, né? Então percebe lá, movimentou para X50, Y50. Agora, a partir daqui, quero que a minha fresa se movimente para cima 100 milímetros. Então, eu vou dar um comando aqui que tem que mover até Y150. Então, vou vir aqui no comando G0, Y150 e vou dar Enter. Então, percebe, ela fez uma distância aqui, andou uma distância de 100 milímetros para cima, né? Ou seja, de 50 até 150 tem 100 milímetros, né? Sistema de coordenadas. Percebe lá, foi até 150. Agora vai movimentar para X150. Então vou vir aqui, G0, X150. Digitei lá, vou apertar Enter. Movimentou. Agora a mesma coisa aqui, vou voltar aqui então para baixo, né? Qual é essa coordenada aqui? Essa coordenada aqui é Y50. Então vou digitar aqui no MAC3, G0, Y50. Vou apertar Enter. Menos, né? Ela desceu.
Olha lá, foi para y50. Agora vai voltar para o x50, que é esse ponto aqui, x50. Então eu vou dar aqui um G0, x50. Vou apertar Enter. A máquina veio, né? Diminuir, né? Então diminuiu, né? Negativo, vem para cá. Lembrando que tudo isso aqui vai ter lá aula explicando certinho o que é os códigos G, tá? Mas só para contextualizar, G0 é um movimento linear de avanço rápido, tá? Então a máquina se movimenta rápido, né? Isso seria o G0. Agora é o seguinte, imagina que a gente vai fazer aqui esse mesmo quadrado, né? Aqui embaixo, em relação ao ponto 0 aqui embaixo. Ó. Então vai ser tudo coordenadas negativas agora. Quando a gente digita coordenadas positivas, não precisa digitar que é mais, né? O sinal de mais, porque ele já coloca automaticamente que é o sinal de mais. Mas quando for fazer coordenadas negativas, tem que digitar que é negativo. Então, por exemplo, para se posicionar aqui nesse ponto aqui, nós temos que digitar que a fresa vai vir aqui para x menos 50, y menos 50. E aqui sim, então no comando aqui, ó, G0, x menos 50, y menos 50. Vai posicionar lá, olha só, vai vir aqui embaixo, ó. Exatamente isso, né, ó. Aqui, esse pequeno erro que dá de 1 micron aqui, de alguns microns, é normal, tá? Uma tolerância muito boa, isso aqui é só erro, às vezes, de encoder aí, um erro que não faz muita diferença, tá? Então, vamos fazer novamente esse retângulo aqui. Então, agora que tá x menos 50, tem que vir para cá, que é x menos quanto? Aqui eu até botei, né? Negativo, ó. Então, aqui tem que vir até, para fazer 100 milímetros para cá, tem que vir até x menos 150. Só a gente digitar aqui G0, x menos 150, aperta Enter. Foi. Agora para cá, se está em y menos 50 aqui, né? Tem que vir para cá y menos 150. Então a gente vai digitar aqui de novo, G0, y menos 150. Vou apertar o Enter, moveu para baixo o y, né? Negativo para baixo, positivo para cima. Tá lá, ó, menos 50, menos 150, menos 150, menos 150. Agora eu quero mover 100 para a direita lá, né? Para fechar os 100 milímetros, né? Então se eu estou aqui em x menos 150, mais 100 vai dar x menos 50. Certo? Então vou digitar aqui G0, x menos 50. Vou apertar Enter. Então percebe, é sempre as coordenadas em relação ao ponto 0. São um sistema de coordenadas cartesianas absolutas. E agora para voltar lá em cima para o 50, vou digitar G0, y 50. Opa, y menos 50, né? Y menos 50. Olha lá. E agora se eu quiser voltar ao ponto 0, o 0 peça lá, eu vou digitar G0, x0, y0. E vou apertar Enter. Foi lá para o 0 peça. Então é assim que a gente vai entender, né, o movimento dos eixos da máquina em relação ao sistema de coordenadas cartesiano, certo? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço e até a próxima aula.